acerca dos que seguem a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um discípulo: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, observando: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, misericórdia: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa, minha família. Jesus lhe disse: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. São 5h06 em Salvador. Estamos pela cruzeiro.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Voz da Bênção, pela ID e Ensinai, cobrindo todo o Brasil do Iapoque ao Chuí. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, por várias plataformas de comunicação, porque o Bom Dia Espírito agora é internacional. Brasil! É do Brasil para todos os continentes. Na palavra dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Sejam todos bem-vindos para mais uma retransmissão de um programa que há 43 anos tem um objetivo, uma finalidade, sem desviar, um foco: levar Jesus. Jesus é o assunto central do Bom Dia Espírito Santo. Jesus é o assunto central do ministério da Casa da Bênção. Jesus é a âncora, é a pedra de esquina. Para muitos é um fantasma, para muitos é uma pedra de escândalo, mas para nós é uma pedra de esquina, de base, de fundação, de firmamento. Jesus é o assunto deste programa, que alcança todos os continentes. Vocês estão antenados com o Encontro dos Vasos, o Café com Jesus, o Congresso Línguas de Fogo e o Internacional Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! Aumente o volume do seu rádio. Aumente.
do seu notebook, do seu computador, aonde estiver chegando a minha imagem, a minha voz, que chegue a bênção de Deus, porque nesta terra Ele fala através dos nossos lábios, Ele olha através dos nossos olhos, Ele abençoa através das nossas mãos. Como dizia o apóstolo Paulo, não vivo eu, Jesus, o Filho de Deus, Ele vive em mim. Pegue aí agora o copo com água e coloque ao lado do rádio para santificação, para o sobrenatural, porque a água já é um líquido natural, mas com a unção passa a ser sobrenatural. Coloque aí também aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Olha quem já chegou. A Elcio Costa, o nosso diretor administrativo. Tânia Regina, Núbia Cerqueira, Maria Luísa. São as ovelhas amadas, são as Rebecas, os príncipes de Deus. Coloque aí também um pouquinho do azeite para a santa consagração. Forma dentro da sua casa o altar forte e poderoso do Espírito Santo. Tá bem? Val Júnior também já chegou. Pastor Rogério Souza, Marta Vital também já chegou. Sejam todos bem-vindos. Estamos em cadeia com a voz da bênção para todo o Brasil, rádio online, diretamente do gabinete pastoral na Liberdade, para todo o Brasil, a rádio online e a voz da bênção. Coloque aí agora ao lado do rádio a mamadeira da criança, a fronha do travesseiro, você que não dorme bem à noite. Creia em Deus e na voz profética. Ponha também o lençol da cama se você quiser colocar. Não esqueça de colocar os curativos. Gases, algodão, faixas, que você às vezes usa ou irá usar sobre aquela cirurgia, aquela ferida na perna, aquela chaga aberta. Eu estou te dando a receita. Ponha os curativos aí ao lado do receptor. Tá bem? As caixas com medicamento, todos os medicamentos, para que tenha a bênção natural da ciência e a bênção do sobrenatural na revelação divina. Apresente a Deus curativos, faixas. Ponha também aquele par de meias, meias novas ou usada, não importa, que esteja lavada, viu? Vigie. Para que ao calçar aquela unha encravada, sare aquele esporão, aquele pé de diabético. O que é pé de diabético, missionário? Pé inflamado, dolorido, aquele esporão, aquele pé inchado, cansado, aquelas juntas cansadas. Põe aí aquele par de meias, aqueles curativos. A hora que você colocar o curativo sobre aquela ferida, os bichos espirituais e físicos sairão agarrados no algodão, nos gases. Tá bem? Coloca aí aqueles tubos de pomada também. Creia, porque o Deus que eu prego, ele pegou a terra, que era um material natural criado por ele mesmo, e transformou no ser humano. Do barro da terra ele transformou o homem no ser humano. Olha que coisa linda, rapaz. O sobrenatural. Então, meu Deus, o seu Deus, Marta,
Suévia, Soraya, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Põe aí agora os gases, os curativos, as meias, a fronha, o lençol, o copo com água, um pouquinho do azeite, a caneta da assinatura abençoada, a aliança do noivado, do casamento, que está desmantelado, porque o diabo entrou. E quando o diabo entra, Jesus tem que reentrar. Está entendendo, Tânia? Nós fazemos parte de um campo que o mundo não entende. Nós temos a saliva que abre olhos de cegos. Nós sabemos aonde caiu, perdeu a dracma, aonde caiu o machado. Nós sabemos por que o cajado de Moisés transformou em serpente. Nós conhecemos o mistério da farinha e o poder da ressurreição e da vida. Nós entendemos o que é céu e o que é inferno, o que é natural e o que é sobrenatural. Nós conhecemos o mistério do deserto florescer e de encontrar um lírio no vale da sombra da morte e encontrar no deserto um oásis. Nós entendemos o mistério da sepultura aberta, da cidade de ouro, da ressurreição e da vida. Só os cristãos, pequenos cristos, que andam nas asas do Espírito, podem entender estas coisas. Talvez nem muitos pregadores entendem, mas Deus me fez entender. Às vezes eu fico perguntando por quê. Por que o Senhor me faz compreender certas áreas? Aonde há pouco tempo atrás, Deus me falava e me revelava e me mostrava que há uma bênção que veio do meu bisavô que era judeu. Então há coisas que Deus revela. A família natural de Abraão. Por isso que há uma diferença. Há uma unção, há um mover. Filhos e filhas, servos e servas, Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Aqui na terra, Ele opera através da nossa instrumentalidade. Creia no que eu estou te dizendo. Coloca aí este par de meias, esta fronha, este lençol, estas caixas com medicamentos, a caneta, o óleo, a água, a carteira de trabalho. Coloque aí também o cartão de crédito que foi bloqueado, sujo, a folha de o talão de cheque, a chave do apartamento que está para vender, da loja, da casa, a escritura, porque o Deus do sobrenatural operará. Está entendendo, Zumoura? Maria Eugênia, Célia Paim, Gislene, Deus está falando forte.
Sabe o que Jesus falou para os 12 apóstolos? Ressuscitai os mortos. Coisa séria, rapaz. Não só morto físico, não. Morto no ânimo, morto na fé, morto nas finanças, morto na vida sentimental. Eu tenho que ser um ressuscitador de mortos. Vá lá em Mateus 10 e veja o que foi que Jesus falou. Ressuscitai mortos, curai enfermos, limpai leprosos. Jesus falou. Ide as ovelhas perdidas, primeiro, da casa de Israel, cura para serem curados. Então esta é a minha fé. Por isso que o Bom Dia Espírito Santo agora é o programa nacional e internacional. Brasil! Bom Dia Espírito Santo. O assunto aqui não é Daniel, é Jesus. Eu perguntava para uma irmã: a senhora está bonita, chique. Ela olhou para mim e falou: é Jesus. Depois eu vi ela chegando na igreja com carro. Falei: carro novo, irmã? Ela falou: é Jesus. Comprei um apartamento missionário. Falei: que bom. Ela olhou para mim e falou: é Jesus. Meus filhos passaram na faculdade missionária. E ela mesmo disse: é Jesus. Honras e glórias ao nome de Jesus, porque por Ele, com Ele, para Ele, seja toda honra e toda glória. Esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. Se fosse do homem, já teria acabado, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Esta obra começou em Belo Horizonte, com um casal de evangelistas na unção do Espírito, Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli de Oliveira. E se espalhou por todo o Brasil. E nós chegamos aqui há 43 anos, enviados por ele. Viemos pela fé. Não tínhamos aonde reclinar a cabeça, mas viemos. E começamos a pregar debaixo dos postes e das marquises, debaixo de mangueira, goiabeira, terrenos baldios. Eu ainda estou aqui para contar a história, eu, missionário Francisco, missionário Vicente. Estamos aqui ainda para contar a história. 43 anos passaram, enfrentamos luta, sim, mas ungimos esta cidade. Derramamos óleos sobre os 4 cantos de Salvador e amarramos o príncipe das trevas que reinava aqui. 43 anos atrás, nós derramamos óleos sobre os 4 cantos de Salvador. Eu, missionário Vicente, missionário Francisco, missionário Juarez. Foram 4 ou 5 apenas. Primeira unção. Amarramos o valente. Amarramos, e bem amarrado. Até hoje ele está amarrado. Está amarrado. E Deus nos deu vitória. Hoje são mais de 250 igrejas
templos construídos, quase todos, uma equipe de mais de 1.800 obreiros, aproximadamente 500 pastores, pastoras, líderes, departamentos. Deus deu o crescimento. Cada moeda recebida, bem administrada, cada oferta, cada dízimo, cada envelope, cada campanha, bem administrado. E a obra cresceu. E hoje nós comemoramos 43 anos. Presença do apóstolo Jair hoje conosco e amanhã. Vamos dar graças a Deus pela obra de Deus. E você, meu ouvinte, meu amigo, que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube, por esta rede de rádios, estamos conectados com 7 emissoras online, emissoras comerciais, AM e FM, falando para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, entrando nos hospitais, nos manicômios, entrando nas favelas, nas plataformas de petróleo, nos navios, nos carros e caminhões. Então não é obra de um homem, Marisa sabe disso. Marisa, quando chegou na igreja, ela adolescente, junto com a sua mãe, lá na Liberdade. Sua mãe já está no céu, ela ainda está entre nós para testemunhar. Então, ame esta igreja como eu amo. Respeite a placa desta igreja como eu respeito e defendo. Sejam gratos, gratos. A gratidão agrada a Deus. Amém, bispo, é verdade. Marisa responde ali. Então, sejam fiéis. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. O pastor Rogério, lá de Brasília, está colocando ali o link da Voz da Bênção. Coloca aí para mim, irmã Soraya, o número do Pix. Rogério está também colocando o número do Pix. Mande uma oferta, um voto. Às vezes você não me conhece pessoalmente, mas Jesus te conhece. E o Espírito testifica que a obra é de Deus. O povo de Caruaru que está ligado comigo, sabe que eu vim de Caruaru para Salvador há 43 anos atrás. Eu estava muito bem em Caruaru, terra que mana leite e mel. Mas deixamos tudo e viemos para pregar na rua aqui em Salvador. E fizemos, porque Deus sempre nos ajudou. Mande uma oferta de R$43. R$43 é um lanche na rua, é um almoço, é 1 quilo de carne, é um prato bem feito na rua, é uma chapinha, um permanente, um cachinho, um corte de cabelo fora do shopping center. O shopping center, um corte de cabelo é 80. Na rua, você consegue cortar até por 20. Então, seja inteligente. Como missionário? Põe a semente na terra certa, rapaz. Às vezes você põe a semente na lama, na ganância, na vaidade. Põe a semente onde tem adubo, fertilizantes do Espírito, adubo do Espírito, água da vida. Vai lá no Salmo 1 e veja. A árvore plantada junto a ribeiros de água dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e ela não murcha, e ela não seca. Esta obra aqui tem 43 anos, ela não seca, ela não fecha, ela não murcha, ela não amarela, ela não apodrece, porque não é árvore de vergonha, é árvore da vida, plantada a ribeiros de águas da vida, o próprio Jesus, a obra dele, por ele e para ele.
Manda um Pix. Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. R$43 é uma semente que você vai colocar em meu ministério e Deus vai te abençoar. Faça isso pela filha que é drogada, pelo marido que é adúltero. É com você mesmo que eu estou falando. Pelo filho que se meteu na pederastia, pela filha que se meteu no lesbianismo, na pedofilia, por aquela pessoa da família que está lá internada com câncer, com AVC. Dê uma oferta por ele, por ela, viu, Damiana? Não é pagando bênção, não. É uma semente para continuarmos a semeadura. R$43. Manda hoje, ou amanhã, sábado. Tá bem? Deus vai te abençoar. Coloque aí para mim, Rogério, o número do Pix, Rogério. Soraya está colocando ali, ó, a chave do Pix. Fotografa, filma e veja. Chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, 7199186232. Chega aqui em minha mão, ó. E eu coloco no altar de Deus. Esta obra não é do homem. Por isso que o Brasil está preocupado. Muita gente preocupada. Porque a Casa da Bênção agora está em rede nacional de televisão. Eita! Ontem eu estava ouvindo o meu irmão com um terno novo, todo bonitão, terno azul claro, apresentando o Cristo, a verdade que liberta. É isto aí, Casa da Bênção. É isto aí, doutor Rogério. É isto aí, doutora irmã Soraya. É isto aí, Renê. A Casa da Bênção veio para ser uma bênção. Vamos louvar a Deus com a obra santa. Forma-se agora, Pérola, a maior, aliás, o que, rapaz? O Coral Internacional. Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Canta, Brasil, canta! Rogério, Pérola, Soraya, canta! Até o cachorrinho da Soraya está cantando. Sônia, canta, Sônia! É isso aí! Aonde colocar as plantas dos vossos pés, eis que eu vos tenho dado. Deus falou para Josué. E falou também para o Daniel, para o Rogério. Canta, Brasil, acorda, Brasil. Coloca o galo aí pro Brasil acordar. Acorda, Brasil. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada na pureza e esplendor, aguardando ao entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. A obra de Deus é assim. Ela é fiel, verdadeira e permanente. A obra do homem acaba.
A obra do homem passa, e tudo que ele faz. Mas a obra de Deus, através do homem, permanece para todo sempre. Esta obra não é do homem, é de Deus. Deus abençoe meu amigo pastor Fábio. Deus está usando o Fábio lá em Brasília e vai usar muito mais. É só o começo, viu, Fábio? A cortina está sendo aberta agora. Vai ser tanta gente, Fábio, que vai ter dia que você vai para casa se arrastando de tão cansado. Mas é um cansaço para a glória de Deus, filho querido. Deus abençoe você, sua esposa, toda a sua família e nossa querida igreja mãe em Brasília. Esta obra é de Deus, viu, Núbia? Isso que a Bíblia diz, tira a mão do meio para não se machucar. Não se meta contra a obra de Deus, não. Teve um que se meteu contra a obra de Deus, morreu comido por bichos. Herodes foi. Herodes se meteu contra o menino Jesus, foi contra o menino Jesus, e morreu comido de bichos. Nabucodonosor vacilou, foi comer capim durante 7 anos no meio do mato. Até as unhas dele viraram garras de águia, misericórdia. Cravava na terra arrancando minhoca para comer. É isso aí. Quem não tem Jesus tem que comer minhoca. Então, estou com 65 anos de idade. Quanto Salvador, se Deus permitir, vou aí na igreja. Minha sobrinha Elizabeth e os filhos frequentam. Amém, filha. Venha mesmo. Então, esta obra é de Deus. Tira a mão do meio, viu? Ame esta obra como eu amo. Viva o sobrenatural. Hoje é sexta-feira, 8 da manhã. Daqui a pouquinho estarei na igreja. 1 da tarde nós vamos pegar o apóstolo no aeroporto. 2 da tarde, reunião da tarde. Eita! À noite, aí que tá. À noite, não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir. Porque à noite hoje é o primeiro grande culto. Presença do profeta Elias. Profeta Elias. Daqui a pouco nós vamos ouvir a profecia. Porque há 9 meses atrás, quando eu dava uma palavra, ministrava em Brasília, Deus me mandou colocar a mão sobre ele e ministrar. E ele entregou um recado que 9 meses depois, cumpre-se o que Deus usou ele para falar diante do ministério da Casa da Bênção. Julho passado, e 9 meses depois, a nossa igreja passa por um vento bom de ressurreição e vida dos princípios estabelecidos por Deus para este ministério. É assim que eu creio. É assim que eu creio. Não tem liturgia que vem de outros ministérios. Tem a liturgia que Deus revelou ao nosso ministério. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária. Alta Vieira ligou para nós. Amélia Ribeiro, Ana e José Fonseca, muita gente. Antônio Nogueira, Antônio Pessoa, Ariane Vitória, Bárbara Leal, Carmen de Jesus, Cirilo Marques da Silva. São tantos nomes que não dá para me ler. São tantos nomes, são centenas de pessoas
de todo o Brasil, Europa, Ásia e África, que ligam para falar conosco e comunicar. Sônia Almeida, coloca aí a profecia. Esta profecia, eu creio em profecia. A maior profecia é a Bíblia, mas Deus usa homens através dos dons. Os dons são presentes que Deus dá à igreja, à noiva, para ela ficar mais bonita, mais elegante, mais atraente. Os dons têm que fluir com seriedade, sinceridade e sem comercializar, viu? Quem comercializa os dons ouvirão naquele dia: eu não te conheço, aparta de mim, maldito. O dom é para ser usado para edificação, embelezamento da noiva. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as tuas cortinas. E não impeçais. Isaías capítulo 54 é uma mensagem que eu amo pregar. Então, fecha os olhos, Amanda. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vamos ouvir o que Deus falou e cumpriu 9 meses depois. Fala, profeta! Os contes não têm. Não tem, Elias. Só quem tem a saliva que abre os olhos de cego é você e eu. É isso aí. Só quem sabe aonde perdeu a dracma, o machado caiu. Só quem sabe o mistério da farinha, do azeite, sou eu e você. Ai, cantelebais. Profeta, entende, profeta. Daí ande casa, pare, ande pai. De cantelebale, suri, ande cai. Repalabantuite revacio. Remanco et sevi almuite manto de prefe andai. Rebalabuntu e a cássia deri andava vassodria. Ai o acheve. Repachari, ande cai. Deus está falando. Estou eu neste lugar, Ravassá. Remontuiatai até o Issai. Minha glória está restaurando princípios nesta casa. Ela mandará o Atsevá, Evatsevon de Acabassai. Porque nesta casa os sinais e maravilhas voltarão a acontecer. Ela igreja minha, enchei-vos da minha presença, porque é o tempo do fim, diz o Senhor. Decante-le-bale, fale, xurian, decale, siri, bale, pai, de baharian, decale, bale, xi, decante-le-bale. Bom dia, Espírito Santo. Assim falou o Senhor, e assim se cumpriu 9 meses depois. O período de uma gestação e o nascimento de um menino. O menino dos princípios que Deus revelou a este ministério em Belo Horizonte. Coloca aí o hino da Casa da Bênção, que começou em Belo Horizonte com o nosso querido pai e profeta, saudades, apóstolo Doriel de Oliveira, missionária Ruth Brunelli de Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Esta obra começou muitos anos atrás. Belo Horizonte, eita! Expulsando Satanás, guiando os perdidos, dos quais eu era um, trazendo muitas vidas para os pés de
Gerais, onde tudo começou. Muitas batalhas ela enfrentou. Foi perseguida e também caluniada, mas chegou até aqui com a vitória decretada. Casa da Bênção, Casa da Bênção. é obra do Epa, chore e canta, Elemai, Deus está falando. É obra santa, é obra do Espírito de Deus. É o ministério do sobrenatural. É o ministério do sobrenatural. Ninguém entende. Quem pode entender? Só quem tem o espírito de comunicação espiritual, quem entende uma obra que nasceu em cima de um caixão de cebolas em Belo Horizonte. Na Bahia, nasceu debaixo das marquises e postes. Em Brasília, nasceu no subúrbio de Brasília, X-Sul, onde só tinha poeira. Eu conheço tudo. E assim foi pelo Brasil afora. Subúrbios e lugares ocultos. E cresceu para ser a obra do grande avivamento, o último avivamento. O último avivamento. E eu creio assim. E hoje nós estaremos aqui em Salvador, na Catedral, no Largo das Sete Portas, celebrando e agradecendo a Deus. Participe deste ministério, para que você seja cúmplice de uma obra sobrenatural. Tá bem? R$43, um presente tão pequeno, mas vai frutificar em sua vida. Há 39 anos atrás conheci Jesus na Casa da Bênção, Pastor Carlos. Aonde, Carlos? Caruaru, Recife? Aonde você conheceu Jesus, Carlos? Brasília? Rio, São Paulo? Me diga aí, filho querido. Deus te abençoe, tá bem? Então, é uma obra que é de Deus. Que é de Deus, tá bem? E hoje é sexta-feira, quebra de maldições, sobrenatural. 8 da manhã, daqui a pouquinho, eu estarei na Catedral. Meio-dia nós vamos pegar o apóstolo Jair no aeroporto. À tarde, culto normal também. Hoje nós temos 6 cultos, como tivemos quarta-feira. À noite, a glória de Deus envolverá o templo poderosamente. Vê se a senhora vem, viu, irmã Natália? Maria Joselita, também. Juiz de Fora. Ah, rapaz, você é mineiro? Muito bem. Deus te abençoe. Deus abençoe o útero espiritual que te formou. Juiz de Fora, Bispo Wilson, Dicionária Maria das Graças. Útero limpo, eita, útero limpo. Juiz de Fora é uma das maiores igrejas do nosso ministério para o Brasil. E o Wilson ainda está entre nós. 7.9, se não me engano. Turbinado e automático. O Wilson é o paizão, é o conselheiro de todos nós. Quando ele fala, a gente baixa a cabeça, porque é um ancião, um profeta do nosso ministério. Pérola Santana. Carlos é mineiro, de Juiz de Fora. Eu nem imaginava que você era de Juiz de Fora. É como eu, que sou lá de Três Pontas. 5h49. Abra sua Bíblia. Coloca aí o copo com água, caneta. Coloca aí ao lado do rádio as meias para a cura deste esporão, unha encravada,
pés de diabético. Vigie, viu? Creia. Muita gente às vezes tem o pé amputado. Põe aí as meias. Coloca aí ao lado do rádio o lençol, a fronha do travesseiro, os curativos, as faixas que você usa para esta cicatriz da cirurgia que nunca fecha. E às vezes tem macumba aí, viu? Tem demônio. É a receita que eu estou te dando. Deus deu receita a Ezequias, mandando ele colocar pasta de figos em cima do câncer estomacal. Viu, Rubenildo? Tá entendendo, rapaz? Vê se hoje você esteja aí na catedral, hein? E leva a Mônica. Deus te abençoe, Marinês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. Acerca dos que seguem a Jesus. Maria Amália. Eu conheci meu Jesus em 2004, em Osasco. Missionário Paulo Sérgio. Deus abençoe Osasco. E toda a nossa querida São Paulo. São Paulo está sendo abençoada por Deus. E o apóstolo Jair vai estar em Osasco por estes dias. Eu não sei o endereço, mas aí ao lado do nosso missionário, esqueci o nome do missionário, está construindo uma das maiores igrejas de Osasco. Se eu não me engano, é missionário Paulo. Deus abençoe Maria Joselita. Verdade. Creio na palavra de Deus. Amém. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que indo eles, o grupo de discípulos e apóstolos, e uma multidão de seguidores, pelo caminho, lhe disse apenas lhe disse, viu, Roseli Santos? Olha o que este falou para Jesus. Senhor, seguirei-te por onde quer que fores. Parabéns. Deus continue sempre abençoando este ministério. Casa da Bênção. Amém, Marta Vidal. Amém. Obra de Deus. Já nasceu abençoada. O que nasce no tronco de Deus, o diabo sopra, mas não derrota, porque tem raízes espirituais. Então, este aqui, do versículo 57, falou para Jesus: eu vou te seguir por onde queres que fores, não importa as dificuldades. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Está entendendo, Manuel? Vê se aí em Sergipe, Manuel, você hastia, levanta a bandeira do ministério da Casa da Bênção sempre. Viu, Alexandra Miller Oliveira, doutora Alexandra, pastora amada? Deus te abençoe, filha. Quero lhe abraçar em julho. Você e seu querido esposo, nosso querido pastor Fábio. Aí Jesus fala para este que disse que queria seguir ele. Olha o que Jesus falou. As raposas têm covas, covis, ninhos. As aves dos céus têm ninhos. Aí Jesus falou: mas o Filho do Homem
não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para eles: o ministério é árduo. O ministério tem mais espinhos do que flores. Mas Paulo, o apóstolo, falou para o filho na fé, Timóteo, que o Senhor o tinha alistado para ser um verdadeiro soldado. Então saiba de uma coisa: ministério não é cabide de emprego, é uma vocação, e Deus sustenta os vocacionados que honram o nome do Senhor. Este aqui falou para Jesus: aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Aí Jesus falou: epa, epa. Meu pai falava isso, epa. Não é assim. As raposas têm ninhos, covas, covis. Os pássaros do céu têm ninhos. Mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. O desejo de Jesus é aquilo que ele disse na cruz. O que foi que ele falou na cruz? Uma das palavras últimas: tenho sede. Ele tem sede de reclinar a cabeça lá no âmago de nossa alma. Ele tem sede de viver dentro de nós. Ele tem sede que nós vivemos a verdadeira palavra e andemos em seus caminhos, pelo caminho da fé. As raposas têm suas covas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E assim é o vocacionado, e assim é o chamado, mas Deus é fiel. Eita! É só dispor, pensando no reino, que as outras coisas são acrescentadas. E Ele cuida, e Ele supre. Está entendendo, Amanda? Chegou agora por quê? Dormindo, Acorda, Amanda. Senão vou mandar colocar o galo aqui para você, viu? Não coloca, não. É apenas uma brincadeirinha. Está entendendo, Lenice? E disse o outro: segue-me. E disse a outro: segue-me. Aí Jesus falou para outro que estava ali: segue-me, segue. Você já está sabendo que o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça? Me segue. E ele respondeu, aí ele caiu fora: deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai, cuidar da vida da minha família, das empresas, das lojas, das propriedades. Ele era materialista. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. As coisas na frente de Deus não funcionam. Deus em primeiro lugar. Aí Jesus falou para ele, aqui tem muitas mensagens reveladas neste texto. Mas Jesus lhe observou e falou para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas você tem uma missão. Vá e anuncia o reino de Deus. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Você tem uma missão. Fale do reino de Deus.
para empresários, para políticos, para a família, nas ruas, nas avenidas, nas vielas. Temos que cumprir o nosso chamado, vocação, foco, à disposição. Deixa os mortos sepultar os mortos. Você só tem uma missão. Você não quer me seguir? Você não está dizendo que quer me seguir? Eu já te falei que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm suas covas, as aves têm os ninhos, mas eu não tenho. Eu não estou te prometendo fortuna ou status. Eu estou te prometendo renúncia. Renúncia. Eu estou te dizendo que no mundo tereis aflições. Aqui foi uma conversa de um líder, Jesus, para os seus liderados apóstolos e discípulos. Cada um deu uma desculpa. Aí Jesus falou: você vai e fala do meu reino. A sua missão não é natural, é sobrenatural. Você chega com a minha palavra, chega com a água da vida, chega com o cajado que abre mar vermelho, chega com óleo ungido, chega com a Bíblia, chega com a bênção, chega com a diferença. Como disse Pedro, não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho Jesus e eu te dou Jesus. Está entendendo, Ângela? Alice. E disse o outro: Senhor, eu te seguirei. Mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. Deixa eu ir lá resolver com a minha família. Cada um arrumou uma desculpa. Cada um colocou uma dificuldade. Nada pode nos impedir na caminhada da fé, na renúncia, no levantar da mão e dizer: eu quero Jesus. Deus gosta de pessoas assim, de fibra, de garra, de decisão, de foco. Eu quero. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu vou seguir Jesus. Tendo covas ou não tendo, tendo ninhos ou não tendo. Está entendendo, Cristina? Esta é a fé que eu vivo há 53 anos. E creio. Está entendendo, Elisete? Eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Este aqui estava preocupado com a família. Quem cuida dos seus é Deus. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Esta conversa aqui entre Jesus e estes discípulos foi uma conversa ministerial, séria, profunda. Aí veja o versículo 62. Atenção, Brasil. Atenção, Europa, Ásia, África. Atenção, povo de Angola, Portugal, Madrid, Sydney, Toronto,
Atenção, povo de Boston, cidade do México, Chile. Atenção, bolivianos que me acompanham, Japão. Olha o versículo 62 de Lucas capítulo 9. Viu, Ângela? Jesus lhe disse, Jesus falou para estas pessoas, estavam cheias de dúvida e de obstáculo, e de nhenhenhen, de resenha. Com Deus não tem resenha, ou é ou não é. A Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser uma só, ou sim, sim, ou não, não. Eu quero, eu não quero, não quero. Deus não gosta de ninguém em cima do muro. Deus não tem muro. Ele tem porta. E tem caminho. Olha este versículo. Você que está em cima do muro, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu aceito, não sei se eu rejeito. Toma a decisão, viu? Ninguém. Não importa o nível social, o sexo, a cor da pele, a nacionalidade, o estado social e emocional. Ninguém. Que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não gosta de covardes. Deus não gosta de desanimados. Deus não gosta de pessoas que olham para trás. O que eu estou fazendo na igreja, no ministério? O que eu estou fazendo com esta santa ceia na mão? Com este envelope de oferta de dízimo? Deus não gosta de pessoas que põem a mão no arado e ficam olhando para trás. Quem olha para trás tropeça. Quem olha para trás cai. Quem olha para trás, o arado para diante dos embaraços da vida. Sabe o que é arado? Quem já morou em roça como eu, sabe o que é arado. Uma junta de animais puxando um arado, arando terra para plantar batata, milho, café, seja lá o que for da agricultura. Está entendendo, Marliviana? Pôs a mão no arado, Marli, aceitou Jesus. Para de olhar para o mundo. Pôs a mão na obra do ministério, vá até o fim. Ou está no ministério apenas para status, ou política, ou dinheiro? Ministério não é cabide de emprego. Paulo falou para Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus, é dando glória a Deus diante de qualquer adversidade. Está entendendo? Pôs a mão no arado, aceitou Jesus, honre Jesus. Aceitou a Bíblia, honre a Bíblia. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Quantos que já olharam para trás, hein, que eu conheço? E hoje virou uma estátua de sal dentro do prostíbulo, na boca de fumo, no presídio, no cemitério prematuramente. Olha para Jesus, olha para frente, pôs a mão no arado, vá arando e louvando. Eita. Arando e louvando. Arando e louvando. E a semente vai caindo. E você olha para trás e vê
a grande seara pronta para colher. É o que nós estamos vendo hoje na Bahia. Viemos e aramos. A semente ele deu. E hoje a gente olha e vê 250 igrejas, milhares de pessoas, arando e louvando. Pôs a mão no arado e parou por quê? Foi o diabo que te parou, viu? Vigie, pôs a mão no arado, vá até o fim da colheita e de ouvir, vinde benditos do meu Pai, possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, ele preparou para os eleitos, para a noiva, para a esposa, para os servos, para os filhos, para os obreiros de fibra, de garra. Tem muitos que entram na obra de Deus como obreiros. Na hora que vem a luta, ele cai fora, ele está pensando que é só flores. Tem espinhos. Paulo falou para Timóteo: sofre comigo, cabra, as aflições. Pode ver que na morte de Paulo ele disse: eu combati um bom combate. Temos que ir até o fim, olhando para Jesus. Pôs a mão no arado, vá. A coroa da vida te espera. Eita. A cidade de ouro te espera. A veste branca te espera. Coroa da vida te espera. O abraço de Jesus te espera. Pôs a mão no arado. Não olha para a esquerda ou para a direita. Pedro olhou para a esquerda, para a direita e afundou. Vigie para você não afundar, viu, Jane? Viu, Rita? Olha para Jesus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é hábito para o reino dos céus. Jesus falou. Jesus deu a doutrina. Jesus deu a aula. Jesus deu o ensinamento, Moura. Deus não gosta de quem olha para os lados e para trás. Ele gosta de pessoas que têm uma palavra. Sim, sim. Sim, sim. Ou não, não. Deus não gosta de quem está em cima do muro. Desça! E pegue o caminho novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala em Lucas capítulo de número 9, a partir do versículo 57. Cada um aqui arrumou uma desculpa. Aí Jesus arrebentou com eles, dizendo: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é hábito para o reino dos céus. Lá só vai entrar valente, lá só vai entrar corajoso, lá só vai entrar decidido, lá só vai entrar quem tem a marca e valoriza. Por isso que Davi falou para Salomão: seja homem. Aí Salomão entendeu de outro lado, não é? Arrumou um bocado de mulher. Mas Davi falou para Salomão ser homem de caráter, de fibra, de garra. E pode ver que o fim de Salomão foi ele desviar. Quando Davi falou para Salomão: seja homem, rapaz, ele arrumou um bocado de mulher, pensou do lado sexual, casou com 300 e ainda arrumou mais 700. Aí a mulherada levou ele para o inferno. Tudo indica, né? Seja homem de palavra, seja mulher de palavra, pôs a mão no arado, olha para frente, segue Jesus, não saia fora do caminho, não saia fora do caminho. Entrou pela porta, ela é estreita sim, mas não saia
fora do caminho. Eu aceitei Jesus tem 53 anos, rapaz. Já passei cada sopro do diabo, cada terremoto do inferno na minha vida. Nunca olhei para trás, nunca desanimei. E nunca vou desanimar. Olha para Jesus. No mundo a gente tem aflições, sim, em todas as áreas. Nada pode interromper a nossa visão, o nosso chamado, o nosso ministério. Todos nós temos um ministério, temos uma vocação. Vá até o fim, viu, Hudson? Pare pelo meio do caminho não, Hudson. Vá até o fim, Hudson. 6h15. Compartilhe este programa. Alguém precisa ouvir esta mensagem. A mensagem de hoje. A mensagem de ontem. A mensagem de antes de ontem. Compartilhe. Para que este povo que aceitou Jesus, tornou até líder, começou a olhar para a política, para o dinheiro, para a ganância, e está afundando. E não é hábito para o reino dos céus. O foco, o alvo, não é a vida natural, é o sobrenatural, que coloca em nós as asas do Espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque nele confiarei. E assim sucessivamente. Deus abençoe Vânia, Tereza, Rita, Eduardo, Ângela. Deus os abençoe. Coloque aí agora um copo com água. Essa água vai transformar em quimioterapia, viu? Mais forte do que a ciência criou. Radioterapia e iodoterapia. Coloque aí aquela caneta. Você vai assinar a papelada da venda, da compra, do processo. Aquilo que o advogado faz contra a família, morre alguém da família. Não é atestado de óbito. Como é que é o negócio? Me diga aí, me ajuda aí. Deus está falando com alguém? Quando o advogado junta tudo da família para dar o direito a cada um. Esqueci o nome que se dá. Alguém aí me ajude. Inventário. Inventário. A Ângela é o testamento, o inventário. Ângela é Ângela, rapaz. A minha turma pela manhã me ajudam mesmo. É isto aí, Ângela. Inventário, testamento. A doutora Alexandra captou logo. Esta mulher é águia. Águia! E sempre renovando. Águia renovada. Então coloque aí a caneta, coloque aquele par de meias, para que aquele esporão que não te deixa andar, aquele pés de diabético, dor, unha encravada, inchaço nos tornozelos, nos tornozelos. Coloque aí agora aqueles curativos, gases, algodão, faixas. Você vai enrolar nesta ferida, nesta vermelha, nesta zipele, colocar naquela cicatriz aberta daquela cirurgia que não fecha, só vive, infeccionada. Aquele seio que sai pus do bico do seio, Deus está falando com alguém. Viu, Silmara Ribeiro, 1 Timóteo capítulo 4. Não desprezar o dom que há em ti. É isso aí, filha. Coloque aí agora um pouquinho do azeite. Missionário, eu não creio no óleo ungido, não, mas eu creio. Faça pela minha fé e verá a glória de Deus.
Pega um pouquinho do azeite de oliveira, coloca num frasquinho. Sabe o que é frasquinho? Vidrinho. Frasquinha para nós na Bahia, vidrinha para nós lá no sul do Brasil. Coloca aí numa garrafinha, numa latinha. Vamos orar para você ungir a boca da sua filha que só vive chamando o nome da pelada. Sabe o que é pelada? Miséria. Ungir o carro do seu marido. Se ele for para um motel, o carro vai quebrar na entrada do motel e nem o guincho vai tirar de lá. A moto, capacete, a mochila, unge a mochila, a bolsa, o celular. Aprenda a consagrar tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Unge sua geladeira, seu fogão, o terreno onde vai construir a casa. Unge. Unge o seu cartão de crédito, seu talão de cheque. Às vezes alguém foi usado pelo diabo, você sabe disso, para sujar o seu nome. Seu nome sempre foi limpeza, hoje é sujeira. Porque o diabo veio através da cunhada, da sogra, do ex e arrebentou seu nome. Unge o talão de cheque, cartão de crédito. Vamos falar com Deus, povo do sobrenatural. Desperta, Brasil, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, porque a sexta-feira chegou. E é grande a nossa expectativa para o dia de hoje. Porque 13h chega em Salvador o apóstolo Jair de Oliveira e o profeta Elias Chaves. Dai-nos um dia abençoado, hoje e amanhã. Guarda-nos e nos livra de todo o mal. Obrigado pelos 43 anos da Casa da Bênção Bahia, pelos 58 anos da Casa da Bênção Brasil. Pai, eu abençoo os dizimistas e ofertantes que pregam o Evangelho através da minha voz. Mensagem simples, mas tem alguma coisa que move as multidões. A sua misericórdia para conosco. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes, aqueles que estão enviando uma oferta, um presente de R$43 através do Pix. Aqueles que estão me ouvindo pela voz da bênção, porque de hora em hora, 24 orações por dia, através da voz da bênção, porque de hora em hora o missionário ora, conforme veio a mim a divina revelação. Abençoa todos que me acompanham por estas emissoras online ou comerciais, ou pelo Facebook ou pelo YouTube. É o Senhor quem acrescenta e trabalha lá no âmago de cada alma. Eu consagro esta água que está diante do rádio, para que esta pessoa, ao beber, ao banhar, haja um milagre pela minha fé. Eu os ajudo com a minha fé. Eu consagro a caneta que vai assinar papéis e documentos, o cartão de crédito que foi bloqueado, o nome que foi sujo por causa daquela folha de cheque que foi emprestada.
Eu consagro os curativos, gases, algodão, pomadas e caixas com medicamento. Que esta pessoa, ao usar também este par de meias, o milagre aconteça em seus pés e tornozelos. E depois nós ouviremos os testemunhos, porque eu não oro de mim, mas pelo Espírito da revelação. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio, em um vidrinho, em um frasquinho, em uma latinha, em um copo. Que este óleo, que vai ungir a bolsa, a carteira, a mochila, a capanga, a prancheta, os papéis e construção e reformas, carros, motos e capacetes e tênis e módulo da faculdade, receitas, remédios e pedidos de exame, que esta pessoa está orando comigo, segurando estes exames, para que não dê nada. Que a mão de Deus toque nestas vidas. Eu abençoo os cultos de hoje, sexta-feira, de amanhã, sábado, as caravanas de obreiros que estão vindo para a ministração. Eu abençoo o culto de domingo pela manhã no Braz, o programa da RBI para todo o Brasil, rede de televisão, pela Musical FM de São Paulo, porque eu faço parte do corpo e eu amo estar neste corpo que é o Ministério da Bênção. Pai, abençoa o teu povo, aqueles que me acompanham pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, até pelo TikTok, misericórdia. Mas estamos lá, levando a tua palavra. A tua bênção esteja sobre todos. Em nome de Jesus. José Célio, Deus te abençoe aí na nossa querida Fortaleza, servo de Deus. Silvia, Nádia, Deus te abençoe. Cearenses, Deus abençoe. Marisa, Deus te abençoe. Marinês, pernambucana retada. Lenice, Amanda, Deus abençoe. Gislene, Deus abençoe. Compartilhe este programa, o de hoje, o de ontem e o de antes de ontem. Vânia Rocha. Deus te abençoe, Vânia. Marisa, Gislene, Marta Vidal, Silvia Nádia, Silmara Ribeiro. Deus abençoe, Lenice, Marinalva, Lícia Passos. Deus abençoe, família linda, porque este programa não é mais nacional. Ele é um programa agora internacional, Brasil.